para pontuar aqui para vocês, o mecanismo para pedir essas medidas são as cartas rogatórias e auxílio direto. Cartas rogatórias é o veículo mais tradicional, está regulamentado na Lei de Introdução ao Código Civil, Constituição Federal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. É aquilo que a gente estudou na faculdade, não sei se vocês se lembram, aquela parte chata, quando a gente estudava direito interno privado, direito interno público, aí tinha lá a carta rogatória, Qual é o problema da carta rogatória? A carta rogatória é muito boa, o exorto, né? Só que ele está vinculado a uma tradição estritamente judiciária, no sentido assim, quem era o único titular da carta rogatória era o juiz. E uma ideia muito específica de soberania. Eu só vou mudar aqui um pouquinho para vocês poderem acompanhar aqui essa parte. Aqui. Muito específica de soberania. Puxa, vou cooperar, já começo a me melindrar. Olha, como que vai ficar a soberania? Como que eu vou respeitar outro país? Como que isso vai ser processado? Como eu vou justificar isso? Então, está nesse ideário de receio de lidar com as soberanias e de vinculação estrita às solicitações do Poder Judiciário. Qual é o problema disso? Que cada vez mais, na atualidade, há vários agentes interagindo na questão da obtenção das provas, na questão do desenvolvimento regular do processo penal. Tem o Ministério Público, tem a defesa, até a questão cada vez mais de irmos em direção ao processo penal oral, ao processo penal menos inquisitório, a nomenclatura que queiramos adotar, mas, enfim, com uma atuação maior das partes envolvidas, tem que caminhar paralelo a um maior possibilidade dessas partes interagirem na obtenção de provas no plano internacional. Então, isso afasta o ideário inicial no qual a carta rogatória foi pensada. E a questão da soberania, uma ideia de que, assim, eu tenho que ter minha soberania respeitada. Então, quem receberia a carta rogatória faria uma verificação de que se poderia atender aquele pedido respeitando sua soberania. O respeito às soberanias não acabou, ele continua necessário. E, como o doutor Rui poderou hoje de manhã, creio que vai ser necessário para todos sempre. Agora, vou provocar vocês numa questão. Talvez aqui o problema seja só o enfoque. Seja só o enfoque o seguinte, no momento que eu recebo um pedido de cooperação, eu não penso, vou observar se a minha soberania está sendo respeitada. Eu penso, tenho como respeitar a outra soberania para que ela exerça regularmente suas atribuições e de forma eficaz, sem infringir meus princípios fundamentais, sem que meus maiores valores sejam afetados? Talvez seja só essa questão de uma mudança de enfoque. Como eu faço para cumprir aquilo de forma efetiva, valorizando outro ordenamento jurídico, tornando a prova válida para ser usado no processo penal que corre naquele país? Eu brinco, às vezes, na Procuradoria, que a cooperação internacional, em alguns casos concretos, a gente tem que pensar meio no casamento, assim, da relação do dia a dia do marido e da mulher. Tem que ter respeito e compreensão. Eu respeito e eu tenho que compreender, senão não vai fluir. Se eu partir do pressuposto que meus valores são certos, meu ordenamento é certo, o que eu faço é certo, pronto, o mundo se fechou em mim, no meu regramento jurídico, não me interessa o resto. Enfim, a mesma coisa que fazer um buraco, enfia a cabeça dentro e morre lá. Está resolvido. Aí, nessa parte das cartas rogatórias, antes que eu me perca, deixa eu fazer uma pontuação importante com vocês. Todos sabem que a questão do exequatur atualmente está a cargo do Superior Tribunal de Justiça. Tem uma resolução muito importante, que é a Resolução 9 de 2005, que ela trouxe várias inovações que servem tanto para as cartas rogatórias como para auxílio direto, que servem para todas as formas, gente, de cooperação jurídica internacional, de auxílio mútuo, de assistência jurídica recíproca. Olha como a terminologia é vasta, e tudo serve para a mesma coisa. Não nos deixemos enredar pelo nome e vamos ao significado, né? Quais são essas inovações que é bom que a gente
gente pontue? A possibilidade de diferimento do contraditório no cumprimento da medida. Eu posso primeiro cumprir a medida e depois intimar a outra parte. E isso é muito importante, já me adiantando um pouco, na questão de afastamento de sigilo bancário e fiscal. Por quê? Se eu quiser só obter os documentos bancários para uma prova, talvez não haja nenhum prejuízo na parte ser intimada sobre isto. Tudo perfeito. Ela é intimada, ou se opõe à medida ou não, e ela pode ser cumprida de forma efetiva. Agora, se eu quiser esse afastamento de sigilo bancário para depois pedir o bloqueio dos bens, aí eu estou ralada, né? Porque aí, se intimou a parte, a primeira coisa que ela vai fazer é sumir com o dinheiro, né? Ninguém é burro. E isso quando não surgem outros problemas. Mas, enfim, é óbvio que medida de constrição vai ser inócua. Então, essa possibilidade de diferimento do contraditório, como já existe hoje nas medidas cautelares do nosso processo penal, não é nenhuma inovação. É só um reconhecimento para o âmbito internacional do que existe no âmbito interno. E isso foi uma inovação muito importante. E a outra questão é uma abertura de perspectiva, dizendo que o exequatur pode ser exercido em relação a atos decisórios ou não decisórios. Por que isso? Isso abre a possibilidade de requerimentos serem feitos por outras partes que não o juiz. Porque quando a gente pensa em atos decisórios, a gente naturalmente pensa no magistrado. E o problema é que a gente tem vários sistemas jurídicos mundo afora. Gente, se a gente pegar a realidade suíça, a realidade italiana, a realidade espanhola, não vai ser uma realidade, vai ser uma realidade diferente de Constituição, de Ministério Público e Judiciário. Em muitos países, eu vou dizer assim, a carreira é única, o que muda pontualmente são as funções, e os fiscais são tratados como magistrados de instrução. Vários países, tais magistrados de instrução, que são os nossos promotores, os nossos fiscais, têm poder direto de afastamento de sigilo bancário e fiscal. Então, quando chega requerimentos desses países, dizendo, olha, nós precisamos da obtenção de dados fiscais, dados bancários, de fulano, de tal, por tais e tais fatos, a gente não pode olhar essa solicitação e dizer, não está escrito juiz, não está escrito desembargador, não está escrito cargo análogo, eu não atendo. Porque tu está desrespeitando a formatação constitucional soberana daquele Estado democrático, daquele outro país, daquela outra jurisdição. Então, essa visão que estamos tratando com jurisdições muito distintas, e qualquer uma tem uma Constituição, e mesmo em países com constituições, com atribuições similares às nossas, nada obsta, ao contrário, os acordos, eles ensejam isso, eles dizem que as autoridades competentes dos países realizarão os pedidos. Autoridades competentes são as autoridades que, no plano interno, devem realizar tais medidas. Então, essa visão ampla do solicitante, do solicitado, é necessário para adequado cumprimento da cooperação jurídica internacional. Então, eu destaco esses dois pontos na Resolução 9, de 2005. Então, por favor, quando a gente olhar essa resolução, vamos ter carinho com isso aí, porque realmente foram alterações significativas que merecem ser louvadas.